Olá, queridos, graça e paz, graça e paz. Nós estamos aqui hoje no podcast com o meu amigo, pastor Samuel da Conceição, escritor, palestrante, pastor de igreja. Ele tem uma família maravilhosa, linda. Nós estamos aqui para compartilhar desse livro maravilhoso que o pastor Samuel está lançando. Ele está lançando um livro chamado As Identificações de Adonai. Olha que livraço. E nós tivemos o prazer de publicar esse livro, tá? Juntamente com a nossa editora. E o pastor Samuel veio com um assunto muito interessante. Então, se você já puder compartilhar, agora você vai procurar o link, pastor? Estou procurando. Vamos ver se já a gente vai achar. Vou tentar aqui. Esse momento, ele demora um pouquinho. Eu gostaria que você pudesse nos ajudar a mandar para o maior número de pessoas possível, ok? Esse podcast de hoje aqui, que nós estamos transmitindo aqui com o pastor Samuel, ok? Então vamos lá. Então vamos aproveitar, né, que o pastor Samuel está aqui. Hoje nós estamos fazendo podcast, não do nosso ambiente lá, mas agora aqui na igreja, né? Assembleia de Deus Ministério Obra Missionária, que tem como pastor presidente o pastor Rony Chagas, e o pastor Samuel é um dos pastores desse ministério. Então está conosco hoje aqui e participando. Aqui, ó, já achei, ó. Agora aqui nós vamos. Porque ele está insensível o telefone, né? Porque nós vamos aqui compartilhar para outras pessoas conseguirem participarem também. Ok? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui. E se você já está ao vivo, vai dando seu comentário, vai falando alguma coisa para a gente estar aí participando junto com você, tá bom? É um momento muito bacana. E a gente gasta esse tempinho mesmo, porque esse tempinho é importante para a gente estar assim nos focalizando. Inclusive, eu vou até colocar aqui também no computador, para ver se a gente já está aqui. Deixa eu ver aqui. Depois eu volto. Ok. Maravilha. Eu já copiei o link. Você vai espalhar. No WhatsApp lá. Você procura, já está copiado aí, tá? Ok. Aí. E nós vamos falar desses títulos, né? O nome de Deus, já. Daqui a pouco, tá? Então, já achou aí, não? Já mandou? Estou mandando. É só ir lá no WhatsApp agora e mandar para a turma. Deixa eu ver aqui. As identificações de Adonai. Como você pode identificar Deus, né? Exatamente. É isso mesmo? Então ele vai ter uma oportunidade de estar falando aí sobre isso. Ele que tem uma larga experiência sobre esse tema, vai estar falando aqui. E se eu fosse você, eu pegava papel, caneta ou um lápis, ou até escrevesse aí no computador, no celular, para que você possa estar participando, tá ok? Então, vamos lá. Aqui se a gente consegue entrar aqui pelo computador. Opa, entrei aqui. A gente vai pegando o jeito aqui, vamos chegar lá, hein? Opa. Peguei aqui. Maravilha. Bom, vamos lá. Mandei o link aqui. Já mandou? Mandou o pessoal? Então vamos lá. Eu só não posso mandar para o meu grupo, porque eu estou só com o aparelho hoje eu nem sei o que está o outro. Mas nós vamos estar falando aqui. E eu queria só um feedback de vocês para ver se está chegando bem. Será que você consegue ouvir daí, pastor? O seu? Vamos colocar lá no
no Facebook, para a gente ouvir. Eu podia ter ouvido aqui, né? Se tem. Vamos ver se tem som aqui. Tá bom. O som está chegando, né? Amém? E vamos lá. Hoje eu estou aqui com um amigo que viajou comigo, o pastor Carlos, carinhosamente, há mais de 40 anos, chamei de Max, né? Meu amigo de muitos anos, está ali nos bastidores, e me ajudou muito aqui agora na organização aqui dos equipamentos. Às vezes eu estou sozinho, não tem como a gente fazer em tempo hábil. Mas se você já tiver uma pergunta para o pastor Samuel, já pode fazer, tá? Essa é uma honra. Você já pode dizer, perguntar para ele qual é a sua dúvida sobre Deus, já tem aquele louvor que diz que ninguém explica Deus, né? Ninguém consegue explicar Deus, na minha opinião, na sua totalidade, na sua profundidade. Agora, a gente pode explicar Deus dentro da nossa possibilidade. Eu não consigo explicar totalmente Deus, mas eu consigo explicar Deus para quem não conhece nada de Deus. Entendeu? Então, o pastor Samuel, com esse livro, ele não tem a pretensão de explicar Deus sobre todas as características, a plenitude de Deus. Mas ele pode ajudar muita gente que não conhece Deus muitas vezes. E estamos aqui com o pastor Samuel, seja bem-vindo, ou eu sou bem-vindo, né? Porque eu estou na sua casa, aqui na sua igreja. Pastor Samuel, é uma honra te receber no meu podcast. E eu quero que o senhor já comece falando alguma coisa aí, dando as boas-vindas do pessoal que está entrando agora aí. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Como nosso amado mestre, pastor Paulo César, já me apresentou um pouco, me chamo pastor Samuel, pastor dirigente aqui da Assembleia de Deus Obra Missionária de Búzios, congregação aqui no bairro do Cruzeiro. Uma honra estar servindo a Deus na igreja Obra Missionária de Búzios, sendo liderada pelo meu pastor Rony Chagas, homem de Deus, e pastor João Bosco também, homem de sabedoria bíblica excepcional. Então, como liderança espiritual, como pastor, crescendo no meio cristão, não parece não, mas nós pegamos um pouquinho do evangelho antigo, né? Em que muitas das vezes a sabedoria bíblica não era tão bem explicada assim. Só que eu louvo ao nome do Senhor, pastor Paulo César, que de lá para cá as coisas veio melhorando em questão de sabedoria bíblica. Então, esses codinomes que foi lançado no livro As Identificações de Adonai, que o Espírito Santo soprou no meu coração, veio com a importância de explicar para os cristãos os nomes, os codinomes de Deus e a sua explicação, o contexto histórico, o porquê que Deus ele recebeu aquele nome. Porque uma das perguntas mais frequentes que eu recebo quando alguém não lê o livro é a seguinte questão: é o nome de Deus em cada país? E eu falo não, porque se for, está faltando nomes aí, né? Aí a gente tem que trazer a explicação sobre o porquê que Deus recebeu aqueles nomes para o povo de Israel. Amém. Pastor Samuel, deixa eu só perguntar aqui. O senhor foi criado no Evangelho, aceitou Jesus na juventude? Como é que foi a tua vida assim cristã? Graças a Deus, eu falo graças a Deus, eu tive a honra de nascer no berço cristão. Que maravilha. Nem todos têm essa honra. Só quando a gente alcança a maturidade que a gente vê o privilégio que é nascer num lar cristão. Porque na maioria das vezes os jovens que são nascidos na igreja, né, ou criados na igreja, quer ter uma experiência lá fora primeiro, né? Eu não tenho nenhum testemunho para contar, mas ser criado e nascer no lar evangélico já é um ótimo testemunho. Ótimo testemunho. Né? Glória a Deus. Eu não venho aqui me vitimizar, né, dizer que eu tive uma infância difícil, não sei, não. A minha infância, juntamente com os meus irmãos, que nós somos uma família de 4 irmãos, o meu pai também é pastor há mais de 20 anos, e a minha mãe é ovelha do pastor Rony Chagas, né? Então, quando o meu pai e minha mãe ainda eram casados, né, nós tivemos toda a dificuldade que uma criança também tem. Mas a nossa mãe e o nosso pai, com uma certa rigidez, nos criou no Evangelho de uma forma bem esclarecedora em questão de essência, mas também bem na questão de rigidez
do cristianismo. Então eu tive a oportunidade de conhecer a essência do que é temer a Deus. Uhum. E foi uma coisa tão maravilhosa, pastor Paulo César, porque quando você entende o que é temer a Deus... Se quiser colocar aqui, ó, pode colocar, tá? Obrigado, meu amigo. Aqui na mesa, aqui, ó, não tem problema não. Não vai atrapalhar nada. Um cafezinho sempre é bem-vindo, né? Que maravilha. Olha aí. Coisa linda. Obrigado. Não vai ficar na frente, não. Será que vai ficar na frente? Deixa eu ver. Coloca aí. O pastor Carlos entrou ali, mas não vai ter. Ah, não fica atrapalhou não. quase nada. Fica nada. Tá ótimo. Ficou ótimo. Aí. Tem problema. Ao vivo é assim mesmo. A gente... Apresenta o pastor Paulo aqui. Né? Apresenta o pastor Paulo. Pastor dá uma olhada Carlos. na câmera lá, pastor. Ali, dá uma olhadinha aqui, dá um adeus lá, pessoal. Dá paz sobre o pessoal. Pode ser, meus queridos. Deus abençoe a todos, amém? Homem de Deus. Homem de Deus, esse homem aqui é uma bênção. É. Então, o que acontece? Então, tu tem esse privilégio, né, de ser criado no Evangelho e tal. Tive esse privilégio. Eu estava no raciocínio que quando a gente... A Bíblia, ela é interessante. Por que a Bíblia fala? Ensina o menino no caminho que se deve andar. Uhum. Né? Então, pelo fato do meu pai e minha mãe terem ensinado a mim e os meus irmãos a temer a Deus, o que veio, pastor Paulo? Veio as experiências com o Espírito Santo ainda na nossa juventude. Uhum. Aí a gente pôde entender o valor do que é temer a Deus. Porque só tem experiência com Deus aquele que teme a Ele. É verdade. Não é? Com certeza. Que maravilha. O pastor Samuel dirige aqui a igreja, juntamente com a sua família. E ele falou que a sua mãe congrega lá, né, pastor? Congrega no pastor Rony Chagas. Está lá na sede? Lá? Está lá na sede. Que maravilha. Não tive o prazer de conhecê-la ainda, mas vou ter esse prazer. E aí, pastor? Alguém pergunta, é o nome de Deus em cada país ou em cada local, cada religião? Mas a intenção do pastor Samuel, pelo que eu observei no livro, que eu tive que ler, né, por causa do nosso trabalho de fazer edição, é justamente identificar os nomes e os seus significados. Tá? Não é isso mesmo? Exatamente. O seu significado. É claro que em cada país ou etnia ou religião, Deus é conhecido de uma maneira, de uma forma. Então, eu já vou começar aqui com algumas perguntas. Pode ser? Se você quiser fazer perguntas, eu também, ele pode responder aqui. Posso falar? Posso perguntar aqui? Ó, por exemplo, Jeová Nissi. O que corresponde a esse nome? Qual o significado do nome Jeová Nissi? É um dos nomes assim mais emocionante do nosso Pai Celestial que eu tenho, né? Porque ele é Jeová, é a nossa bandeira. Olha só que coisa linda. Aí quando eu falo sobre isso, eu tenho que trazer à luz também que o cristão, o povo de Deus, olha você que está nos ouvindo agora, olha aí, é o único povo que entra na batalha já com a vitória garantida. Olha aí. Até porque o pessoal da guerra antigamente, né, o pessoal bíblico, né, tempo bíblico, e até algumas guerras aí tem o costume de levar na frente uma bandeira, né, da guerra, da batalha, né, identificando quem é, né? Quem é, que nação é, que povo é. Que povo é. Aí lá vai o povo de Deus com a bandeira já na mão. Já na mão, já na frente, inclusive. Já na frente. Escrito o quê? Jeová Nissi. Jeová Nissi. Exatamente. Isso é importante, rapaz. É muito importante. E traz também aquele entendimento, né, da questão de Moisés, quando mandou Josué descer e pelejar, e ele ficou lá em cima com 2 auxiliares. E os auxiliares perceberam que quando Moisés estava com as mãos levantadas, o povo de Deus vencia. Quando Moisés abaixava a mão, quando a bandeira abaixava, o povo de Deus perdia a batalha. Então, o que eles fizeram? Eles ajudaram a Moisés a ficar com as mãos erguidas. Ou seja, mantenha a sua bandeira de pé. Você que está passando por momentos de dificuldade, não abaixe a sua bandeira, porque Jeová Nissi, ele é aquele que te garante a vitória. Maravilha. E falando em bandeira, bandeira também significa
um patriotismo, né, no caso celestial. Exatamente. Porque antes de nós sermos cidadãos terrenos, brasileiros, gostar do nosso país, antes nós somos cidadãos do céu. E temos uma bandeira, uma identificação. Por isso esse nome é muito importante. Né? Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. É bom que o pastor Samuel explicar para o povo, quando a Bíblia fala Senhor, a nossa tradução brasileira, a Bíblia traduzida para o português, sempre aparece Senhor, né? Sim. Senhor. E a palavra Senhor, só para identificar você, ela na verdade é Adonai, El Shaddai, né? Elohim. Depois nós vamos falar disso aqui, ele vai falar. Elohim, El Shaddai, El Elyon, e vai outras questões. Só que, o que nós precisamos fazer? Entender. O que nós precisamos fazer? É identificar os nomes, por exemplo, Senhor, tá? Sua avó não está conseguindo sair? Não, está saindo legal. O que acontece? O Senhor botaram no português, em vez de estar El Shaddai, em vez de estar Adonai, tá muitas vezes Senhor. Então, quando você lê, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, você tem que identificar que é Adonai. E na imaginação, ele já tem que trocar. Tem que trocar. Na sua mente já tem que trocar. E o que o senhor está falando é de suma importância, porque se nós formos numa editora bíblica, para comprar, ou até mesmo pela internet, se você baixar a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia de Israel, eles fizeram essa correção. Você pega, você lê o texto bíblico, aonde estiver escrito Senhor, já está mudado. Já está Adonai. Já está Adonai. Outra coisa que nós precisamos acrescentar aqui também, as pessoas que não sabem, quando eu explico, tomam um susto, né? Nós crescemos tanto ouvindo que o nome de Deus é Deus, e não é. Uhum. Não é. O Deus, gente, Deus, ele é somente um título. Exatamente. Feito um papa, faraó. A Bíblia também relata o título de rainha de Candace, que Candace também é um título, né? Por isso que nós temos aquela comparação, né? Deus dos deuses. Exatamente. Aí alguém me pergunta, existem outros deuses? Tem outros deuses. Quantos deuses tem? Milhares. Por quê? Porque Deus não é um nome, Deus é um título. Deus é um título. Certamente que a nossa Bíblia, quando se trata do nosso Deus, o Deus de Israel, aparece com D maiúsculo. E outros deuses aparecem com D minúsculo. Mas Deus, né? A palavra Deus não é o nome do Todo-Poderoso, né? Que nós também chamamos de Pai das Luzes, né, pastor Paulo César? Não é o nome de Deus. Exatamente. Olha que coisa interessante para você, quando ler a Bíblia, entender. Vai aparecer, o Senhor é meu pastor, né? E muitos textos na Bíblia vai aparecer. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas a palavra certa é Adonai. Se Adonai, né? Se o El Elyon, porque dependendo da situação. Esse aí. Esse ele é o foco. aparece com um nome esse específico para aquela situação. É a forma que ele se apresenta para o seu povo no momento de dificuldade. No momento de dificuldade. Exatamente. Então ele não é Adonai o tempo todo. É. Ele é Adonai no sentido geral. Sim. Mas tem ocasião que ele vai ser o El Shaddai. Né? Vai ter ocasião que ele vai ser... Interessante. Qual é a formalidade de oração que nós aprendemos na nossa trajetória? Né? Como é que ensina uma criança a orar? Aí o pai, o pastor, a tia das crianças lá, já dobra o joelho aí, criança. Vamos orar. Aí as crianças vai lá. Eu vou falar, você repete.
Senhor, meu Deus e meu Pai. Aí a pessoa fala, Senhor, meu Deus e meu Pai. Por quê? É a mesma pessoa, só que apresentada em situações diferentes. Ora ele é Senhor, ora ele é Deus e ora ele é Pai. Como nós estamos falando de Senhor, nós vamos ficar nesse espaço, nessa lacuna de Senhor. Né? Por que ele é o nosso Senhor? Aí todo mundo fala, ele é meu Senhor. Né? Ele é seu Senhor? É. Mas qual é o oposto? Qual é a da sua parte para com ele? Você aceita ele como seu Senhor a todo momento? Essa que é a questão. Essa é a questão. Aí a pessoa que não entende a situação fala, aceito. E o que significa Senhor? Significa que ele é o dono da nossa vida. Uhum. Olha a profundidade que essa palavra nos traz. E eu aprendi com um pastor amigo meu, eu quero aproveitar essa oportunidade para aproveitar esse momento de live e mandar um grande abraço para os meus pastores, pastor Rony Chagas, pastor João Bosco, para minha família, minha esposa missionária Ana Lúcia, meus filhos também, mas para um pastor que eu tenho muito carinho, que é o pastor Eduardo Brito. Né? Ele ensina a questão da seguinte, que Deus ele não te exige nada, mas ele não aceita nada pela metade. Uhum. Se você vai se dar para ele quer que você se dê por inteiro. Né? Não é só pela metade, eu quero que ele seja meu Senhor somente aqui. Né? Traz a luz também, quando você recebe a visita, não, a visita ela só vai ficar aqui na sala, ou aqui na antessala. Deus ele não quer ficar só na sala. Deus ele quer andar em todos os compartimentos da tua casa, em todos os departamentos. Então, quando você diz que ele é teu Senhor, ele quer ser seu Senhor, mas por completo. Entendi. É verdade. Por completo. E se ele é nosso Senhor, nós somos o que dele, pastor Paulo César? Nós somos escravos dele. Essa é a grande realidade. Essa é a grande realidade. Por exemplo, a Bíblia fala assim, a Bíblia diz o seguinte, no quarto, quando a Bíblia fala assim, em Romanos capítulo de número 10, versículo 9, né? Que se você confessares ao Senhor Jesus, e no seu coração crer que ele ressuscitou dos mortos, será salvo. Se você aceitar o Senhor Jesus, quer dizer, porque na verdade a palavra Senhor também no Novo Testamento foi trocado de Messias, de ungido para Senhor. Então vamos supor, quando você lê no Novo Testamento Senhor, a palavra é Messias. Jesus. Uhum. Quando você vê no Novo Testamento Senhor Jesus, o certo é Messias, ungido, ou Jesus Cristo, o Messias, o Yeshua Hamashia. Jesus Cristo é o Messias. E essa palavra Senhor é para identificar que ele é o Messias. Então isso tem muita importância nisso aí. Mas como o assunto é realmente grande, nós precisamos, quando a gente fala assim, muita gente, estou falando aí, eu estava lembrando, muita gente, ele confunde, vamos supor, ele tem muito mais reverência por Deus do que por Jesus. Só que, na verdade, o que se você se aprofundar nesse tema, você vai conseguir interpretar e chegar à magnífica realidade. É que o mesmo Deus, Adonai do Antigo Testamento, é o mesmo Jesus, Messias do Novo Testamento. Então, só para você ter essa ideia. Porque quando a gente fala assim, no céu tem 3 tronos. Não tem 3, só tem um. E quem está sentado lá é o Messias. Que se apresentava no Antigo Testamento como Adonai. E aí isso aí é conversa para outro momento, né? Outro momento que isso dá pano para manga. Mas posso te perguntar outro? Antes do senhor fazer a pergunta,
Isso que o senhor está falando foi uma das minhas preocupações na escritura deste livro, porque eu fiz questão de pedir ao Espírito Santo para me mostrar, para me trazer o esclarecimento de mostrar situações tanto do Velho Testamento, mas também fazendo a simultaneidade no Novo Testamento. Isso é né? importante. Porque o mesmo Deus que agiu no Velho Testamento, ele cumpriu tudo em Cristo no Novo Testamento. Né? A mesma coisa. Então você vai encontrar situações de Jeová Nissim, o Senhor é a nossa bandeira, também no Novo Testamento. Exatamente. Porque você tem a identificação de Adonai no Novo Testamento na pessoa de Jesus Cristo. Porque se você fala assim, eu só adoro a Deus. E o que a gente faz na igreja adorando Jesus? Significa que ele é o próprio Adonai. Você entendeu como é que é? Vamos outra pergunta aqui. Jeová Shalom. Jeová Shalom. Vamos lá. Jeová Shalom. Quem tem pergunta vai fazendo Jeová aí, gente. Shalom são esses nomes, né? Poucos que a gente conhece e muitas das vezes a gente até fala nos nossos cultos, né? Recentemente o pastor Paulo César saiu um louvor lindo, que eu não sei cantar ele por completo, mas assim, a parte que repete no louvor é a parte que fala, né? Jeová Shalom. Não sei se você vai cantar na sua igreja. Sim. Jeová Shalom. Então, Jeová Shalom faz parte até da saudação do crente. Alguns dizem a paz do Senhor. Outros falam o quê? Shalom. Adonai. Olha só que interessante. Então, a resposta para essa pergunta... O Shalom Adonai, já chego falando disso aqui. Né? Já está, ele tem paz. É verdade. Ainda que o mundo está fervendo em guerra, como de fato é verdade, principalmente nós que somos aqui do estado do Rio de Janeiro, sabemos que o estado do Rio de Janeiro vive escassez de paz. Né? A sociedade em si não consegue, não adianta, pastor Paulo César, a sociedade em si, ela interiormente, ela não consegue viver. A minha paz vos dou. Não só a dor, como o mundo também dá. Olha que ele não está chamando a paz que o mundo dá de falsa. Não, ele não chama. Não só a dor, como o mundo também a dá. Mas qual a diferença da paz do mundo? Vem cá, Miguel, por favor. Vem cá, por favor, meu filho. Olha só. Entra lá. É isso que eu quero. Achou. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Você estava procurando o quê? Não, filho. Era só isso aqui que eu queria. O livro. Vem cá, meu filho. Vem cá. Vem cá, por favor. Eu gostaria de apresentar meu filho Miguel, também meu primogênito. Aparece aqui. Então, prosseguindo aqui no entendimento, meu amado pastor Paulo César. Fecha a porta, tá, filho, por favor? Cristo não chama a paz do mundo de uma falsa paz. Não chama de forma alguma. O mundo também dá, né? O mundo também dá. Aí, talvez o amado ouvinte vai perguntar, mas pastor Samuel, então qual é a diferença? Se Cristo não chama a paz do mundo de paz falsa, qual é a diferença da paz dele para a paz que o mundo dá? É que a paz do mundo que o mundo dá precisa de subterfúgios. A paz que o mundo dá precisa de uma noite de cerveja, noite de adultério, noite de drogas, e por aí vai cheio de arrebites. Você está entendendo, meu amado pastor? Mas agora... Essa deficiência aí, gente, perdoa, que ela está indo e voltando, tá? Mas nós estamos aqui com a Márcia Freitas, graça e paz. Graça e paz, irmã Márcia. Também o pastor José Márcio Rodrigues está dizendo aqui que grande José Márcio, que o pastor Samuel pregou lá. Sim. Quando ele era presidente. Tive a honra para adorar. Tive a honra de pregar ali perto da casa do senhor, ali na Maria Joaquina. Nesse momento, graça e paz, meu amado. Um dia nós ainda vamos nos conhecer, trocar um forte abraço. O que acontece? Como a internet está indo e voltando, aí o pessoal está entrando e saindo. Porque o pessoal começa a sentir dificuldade, né, de conexão, aí começa a sair. Mas fica aí, gente, não sai não. Vamos manter. Pelo contrário, eu queria pedir agora, pastor José Márcio, pastor Célio, irmã Márcia, né, que compartilhe, porque esse estudo que nós estamos falando é muito importante.
Inclusive, pastor Samuel, Shalom, ela tem um significado muito profundo, né? Sim. Jeová, Shalom não significa somente um sentimento, mas significa uma realização. Né? É muito mais profundo do que muita gente imagina. Por isso, nós, como cristãos, alguns, né, desejam paz do Senhor, o outro graça e paz. Não pode ser somente uma formalidade, não, né? Você tem que saber tem o que que ser tá um falando. desejo. Um desejo. Então, quando você deseja paz para alguém, você está dizendo que a harmonia chegou naquela família, ou naquela casa, ou naquele coração. É isso que significa. Pode ficar à vontade, pastor. Aí vem, né, conselheiro, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Em contrapartida, né, como a gente já falou de antemão sobre a preocupação de trazer também simultaneamente no Novo Testamento, o endemoniado de Gadara era um homem sem paz. Era uma pessoa possessa, que estava possessa, mas estava sem paz. Só que depois que Cristo passou pelas terras de Gadara, o homem teve paz. Porque a oprimição que causava turbulência, e peguei Jesus. Só que Jesus Cristo falou, não. Vá para os seus, vá para a sua casa, volte para a sua casa. Leva essa harmonia de volta para o seu lar. Com certeza. E deixe a paz reinando por lá. Maravilha. E Jeová Rafá, né? Conhecidíssimo também. Conhecidíssimo. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos lá. Jeová Rafá, o que significa, pastor? Jeová Rafá é outros nomes que são citados muito em nossas liturgias de culto, não importa a sua denominação. Se você é da Assembleia, se você é Deus e Amor, se você é cristã de Nova Vida, o Cristo é o mesmo. Comunidade evangélica. Se você tem a Bíblia, se a sua igreja segue a Bíblia, se o seu pastor prega um Cristo que é o nosso Emanuel, que vai voltar para buscar a igreja como a sua noiva, se você tem a importância, se a sua igreja tem a importância de pregar a palavra, meu amado, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Então não importa a sua denominação, né? Eu te disse isso por quê? Porque as igrejas evangélicas têm por costume citar esse nome. Jeová Rafá, Jeová Shalom, mas aí Jeová Rafá é o Deus que cura, que traz a cura. Então o povo de Israel, por muitas e muitas vezes, precisou ser curado, exteriormente ou internamente. Então Deus ele se apresentou para o povo de Israel como Deus que cura as enfermidades. E eu botei aqui no livro, né, o exemplo, meu amado irmão, da situação que o povo de Israel, quando precisou de água, o povo murmurou, Deus corrigiu o povo, e depois, eu quero aproveitar esse momento para falar para você que nós estamos nesse momento de conversa bíblica aqui, esse momento de podcast, mas eu desejo que Jeová Rafá ele passe pela tua casa agora nesse momento. E eu quero aqui aproveitar, mandar um abraço para a pastora Márcia e para o pastor Antônio, carinhosamente pastor Toninho, lá de Santa Rita, que fazem parte lá do nosso conselho de pastores, e ele está passando um momento difícil também. Você que nesse momento está numa cama de hospital, né, pastor Paulo César? Isso Sim, é muito importante. Com certeza. Né, que pela permissão de Deus você foi parar nessa cama de hospital, ou por alguma situação materialística você está aí, saiba que Jeová Rafá está tomando conta de você agora nesse momento. As mãos dele estão estendidas para a tua vida. E Deus, né, como diz lá no livro de Tiago, a oração da fé salvará o enfermo e Deus o levantará. Né, que louvor bacana esse que fala sobre o nome de Deus todo, inclusive do Kleber Lucas, né? Pastor Kleber Lucas. Pastor Kleber Lucas, tá bom? Então, estudar sobre Deus é muito importante. Por isso que tem muita gente que fala assim, eu sou contra estudar teologia. Gente, se você lê a Bíblia, já estuda teologia. Se você examina as Escrituras, já estuda teologia. Então, o que é teologia? Oscilante. Oscilante. Mas agora, aproveitar que voltou,
Nós vamos falar sobre Jeová Jireh. No Novo Testamento, né, antes de entrar no tema de Jeová Jireh, no Novo Testamento você pode pegar, qual exemplo você quer pegar sobre a cura? Mulher do fluxo de sangue, o paralítico de Cafarnaum, para o enfermo agora nesse momento, né? O próprio Pedro, ele disse, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Então nós temos que ter a ousadia de profetizar a cura para as nações. A sua oração hoje, meu amado irmão, ora pela nossa nação, ora pela a providência emergencial, a providência que pode ser mais para frente, a providência pequena, pastor Paulo, certo? Porque às vezes a gente fica preocupado com providências grandes, mas tem aquela providência pequenina que muitas vezes não é reconhecida, imperceptível, né? Eu costumo dizer que só entende o milagre aquele que recebe. Muitas das vezes é da casa dela. Que para muitos é uma coisa boba. É uma coisa boba. É uma coisa boba. Só que se a gente for elevar a nossa imaginação, a gente vai trazer as seguintes questões. Será que quantas vezes ela teve que ouvir palavras não agradáveis de pessoas que emprestavam água para ela? Emprestava não, cedia água para ela. Cedia bomba, né? A caixa d'água às vezes dela esvaziava e ela conseguiu construir a cisterna dela para não ficar mais na dependência de ninguém. Agora ela celebra ao Senhor pela cisterna que ela construiu. O Jeová Jireh. Jeová Jireh. O Deus que provê. Provê a providência. E isso aí é interessante que foi o livro Jeová Jireh, esse livro. Agora estamos falando de Jeová Jireh, o Deus da providência, que foi falado lá no monte onde Isaac ia ser sacrificado. E Deus impediu de Abraão sacrificar Isaac, porque Deus providenciou um carneiro, né, para poder sacrificar no lugar dele. Então, é isso aí. E Abraão no Monte Moriá, exatamente. E lá no Novo Testamento, o casamento de Caná da Galileia. Aí você olha e fala assim, mas um milagre tão pequeno. Gente, vocês têm noção de que o noivo nem sequer ficou sabendo do problema que estava sendo causado no casamento dele, um casamento que hoje a cultura brasileira, o casamento somente de 1 dia, 2 dias, no máximo e tal, mas o casamento judaico durava dias, né, pastor Paulo? 7 dias. 7 dias. Recebia pessoas que faziam viagens de longe, em cima de um jumento, em cima de um camelo, porque o Jeová Jireh, personificado, que era o próprio Mashiach, ele foi convidado para aquela festa. Maravilha. Que bom. Como a gente está aí, depois quando eu colocar esse vídeo lá no YouTube, ele vai ficar assim, mas não vai ficar caindo mais, tá? Mas é porque a internet acaba ficando... E a pastora Márcia está falando aqui que pena a internet está caindo. Então, quem está lá do outro lado acaba... Entendeu? Então, por isso. Eu tinha esse problema lá na igreja. Eu tive que botar o meu local de podcast perto do roteador, acabou o problema. Mas deixa eu te falar. Vamos falar sobre Jeová Sabaoth? O que significa esse nome para a gente já ir para o final, que não vai dar para a gente falar de tudo, mas Jeová Sabaoth. Jeová Sabaoth, o Senhor dos Exércitos, né? Olha que coisa. Olha que coisa maravilhosa. Você cristão, você que é um hoje não são mais entoado. Mas não é sobre saudosismo que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre Jeová Sabaoth, o Senhor dos Exércitos, né? Traz luz também, faz uma associação sobre a própria palavra Senhor, né? Que nós não estamos abandonado, nós não estamos ao léu, nós temos... Minha liberdade, eu não faço mais o que eu quero, só eu tenho um Senhor. Por que o apóstolo Paulo, mesmo Paulo que fala pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. Então o livre-arbítrio para aquele que teme a Deus não existe. Então você tem um Senhor que é o teu comandante, cidadão. Você não é. Esse é o dever que tem Deus como seu comandante, se tomar posse das vitórias que ele tem para te dar. Com certeza. Maravilha.
E também, o que acontece? O Senhor, Jeová Sabaote, o Senhor no Brasil e em outros países, tem o pessoal da aeronáutica, tem o pessoal da Marinha. Tem do Exército. Acho que o Federal. Tem aqueles outros que usam fardas marronzadas, assim, que também faz parte da Marinha também, né? Fuzileiro Naval. Fuzileiro Naval e vai por aí fora. Então, o Senhor dos Exércitos, ele é o comandante de tudo. E isso é muito importante. Então, quando você for para uma batalha espiritual, que seja, está passando luta, então você tem que entender o seguinte, é aquilo que diz a Bíblia, se o Senhor não guardar a cidade, e vão vigiar o sentinela. Não é verdade? Então, se você está passando uma luta, chame o Senhor, Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos, para pelejar contigo a seu favor, em nome de Jesus. E traz também o entendimento, né? Isso que o senhor falou é tão importante, que traz a liderança de Adonai sobre todos os exércitos terrenos e espirituais. A liderança dele, o exército angelical, os exércitos angelicais, está sob a liderança do nosso Deus. É ele que manda e desmanda. E a Bíblia, pastor Samuel, ela compara a igreja como um exército. E nós como soldados. Soldados. Também. Então, tanto é que Paulo fala assim, para Timóteo, né? Timóteo, cumpre a sua missão como um bom soldado de Cristo. Não é verdade? E você tem que praticar, lutar legitimamente como um bom soldado de Cristo, não se embaraçando com o negócio dessa vida. É por isso que você tem que ficar ligado na sua liderança. Exatamente. A liderança de Cristo. Se Cristo está te liderando, você não pode se embaraçar com as coisas desse mundo. Porque o adversário da nossa alma, ele é especialista em distrair pessoas. Aí está o cristão usando o capacete da salvação. Olha como de um assunto a gente entra em outro. Mas faz parte do exército. Faz parte do exército. As armas que Paulo fala lá em Efésios. Né? O camarada não está com o capacete da salvação e se distrai. Aí quando ele se distrai, ele se embaraça com as coisas desse mundo. Ele não está com o escudo da fé, com a couraça da justiça, ele não calça os pés com o sapato do evangelho da paz. Pois é. Quer dizer, então a Bíblia faz uma associação, né, do cristão como soldado de Jesus e também a igreja como um grande exército. Como um grande exército. Então, o soldado, ele tem que estar preparado para a batalha. 2 Timóteo 2, que Paulo fala para o jovem pastor Timóteo, né? Pode continuar, que eu estou só abrindo aqui. E ele fala o seguinte, você que é um soldado, você tem que treinar. Eu, quando eu fui militar, pouco tempo que eu fui, eu aprendi muito no quartel. Ensina. Eu aprendi que eu tinha que me exercitar todo dia, eu tinha que aprender a desmontar e montar uma arma em minutos, em segundos, né? Rápido. Eu tinha que ter a destreza na pontaria. E você, como cristão, está se preparando? Eu conheço cristão, pastor Samuel, que nem estudam a Bíblia. Não estudam a palavra. É importante, muito importante isso. Não se preparam para a batalha. Aí, quando vem a dificuldade, o que acontece com ele? Ele cai, ele perde. Porque ele não está preparado para a batalha. Aqui o Paulo ele fala aqui, em 2 Timóteo, capítulo 2, ele fala assim, do versículo 13 em diante. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus. Olha, o versículo 2, Paulo não está prometendo mais de rosa para Timóteo. Traz aflições. Isso. E o versículo 4, ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Ou seja, aquele que alistou para a guerra, ele está contando contigo. Você não pode se embaraçar com as coisas dessa vida. Porque se você se embaraçar, você vai entristecer ele. Porque ele confiou em você. E o versículo 5, e se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Ou seja, não pode haver falsidade, indisciplina
Indisciplina. Você tem que ser legítimo naquilo que você está fazendo. Você tem que ser verdadeiro. Mas o que a gente vê hoje, pastor Samuel, de gente indisciplinada, que ele não consegue. Tem muita gente que já acostumou ser crente, viver dentro da igreja. É. Mas ele não está tão legítimo e tão preparado para a guerra como a Bíblia manda a pessoa estar. Se acostumar a ser crente é o que mais existe hoje no cristianismo. Fizeram a caminhada cristã como carreira profissional. Com né? certeza. Não, eu estou aqui nessa igreja há 10 anos. Eu sou cristão há 15 anos. Eu sou crente há 25 anos e só nesse ministério aqui eu tenho 20 anos. Como se isso fosse Contar com alguma coisa. Contar Contar com alguma coisa, né? Quando alcançar os 30, 35 anos de cristão, você traz a sua carteira, o cartão de membro aqui, você está jubilado. Como se fosse isso, né? Ser jubilado no cristianismo é como se fosse aposentar na vida profissional. Mas eu aprendi uma frase, que eu não me lembro quem me ensinou mais, muitas das vezes, o pastor Paulo César, as nossas pregações vai viver e, de certa forma, nós vamos morrer. Como aconteceu com o João Batista, né? João Batista teve a cabeça decapitada, mas a pregação de João Batista está viva até hoje. Com certeza. A profecia dos profetas, dos santos profetas, estão vivos. Só que os profetas já morreram. Então vai acontecer isso com a gente. Eu aprendi uma frase com uma pessoa que eu não me lembro quem foi, que ele disse assim que nós não podemos. Eu fiquei encafifado quando eu escutei essa expressão, mas depois eu falei, não, ele tem razão. Nós não podemos nos acostumar com a presença de Deus. Isso é importante. Você já entendeu sobre isso? Não podemos, amado ouvinte, nós não podemos nos acostumar com a presença de Deus. Moisés, que teve uma intimidade exuberante com Deus, ele não se acostumou com a presença de Deus, ele não podia se acostumar. Porque quando nós nos acostumamos com a presença de alguém, nós ficamos à vontade na presença dele. Ficamos até sem postura na presença dele. Isso. Por quê? Porque nós estamos acostumados com a presença do nosso amigo, do nosso pai, do nosso irmão, os maridos com as suas esposas com seus maridos. Está acostumado. Você fica mais à vontade, anda sem camisa, afrouxa a gravata, põe o pé em cima do sofá, porque você está acostumado com a presença daquele irmão ou daquela irmã. Mas com Deus é diferente. Por mais que, olha que interessante, Oséias falou, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então conhecer o Senhor é todo santo dia. Aquele que conhece o Senhor, ele sabe quando Deus está e quando Deus não está, quando Deus fala e quando Deus não fala. Mas mesmo ele tendo esse tete com Deus, ele não vai se acostumar com a presença de Deus. Porque se ele vai ter na cabeça dele, na mente dele, que se ele ficar sem postura na presença de Deus, Deus cobra dele. Amém. Olha aqui o que eu observei aqui, nós já estamos indo para o final, da ética e do respeito que o pastor Samuel tem pela sua liderança. Quando começou o podcast, o que o pastor Samuel fez? Mandou uma saudação, um abraço, um reconhecimento da sua liderança, pastor Rones e pastor João, que esteve conosco hoje, lá na minha casa. E parece que ele teve que ir para o culto. Então, isso é treinamento. Isso é preparo. Né, pastor Max? Quando tem muito cristão, muito líder, que ele vai por um evento ou vai fazer uma palestra, ele nem sequer menciona a sua liderança. Exatamente. Nem sequer, vamos supor, eu já tive conhecimento de casos de pessoas que vai para... E a sua liderança chegou, ele nem menciona a presença dele. Mas eu já vi por várias vezes, não só uma vez, tanto tua como do pastor João Bosco, que a gente chama de Júnior. Carinhosamente. Carinhosamente. Né? Esses homens, eles têm uma ética impecável. É igual no quartel. Sim. Você vai chegar... Eu, cansado de ver, o comandante passava, estava aqui, soldado, todo mundo sentado,
bem à vontade. É. Comandante passava, E a postura? a postura tem que Na ficar hora. posição de sentido, continência para o líder que está passando ali. O comandante da unidade chega, todo mundo para prestar continência. Essa continência. Pode estar fazendo o que for, para. Para, porque ele está passando, a sua liderança. E um bom soldado de Cristo, como aqui, ó, a Bíblia fala, né? Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos. É a reverência do Senhor dos Exércitos. E quem ele colocou também no comando. Sim. Porque nenhuma liderança, a Bíblia fala, né? O apóstolo Paulo, em Romanos 13, ele diz que nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. Se está lá foi porque Deus permitiu. Se está lá porque Deus permitiu. Ah, mas ele está liderando errado, irmão. Aí é com Deus. Aí é com Deus. Joga o problema de volta para Deus. Não é comigo. Eu não gosto dele. Aí vai reclamar com Deus, vai filho. reclamar com Deus. Mas ele é uma liderança. É a mesma coisa o presidente do Brasil, ou qualquer um prefeito, um líder, né, partidário, será? Bom, chegou, você tem que ter respeito. Por exemplo, uma vez quando eu fui pastor muito novo, com 22 anos, eu estava dirigindo igreja, tinha pessoas com 30, 35, 40 anos, que me perguntavam, eu posso te chamar de você, porque você tem idade para ser meu filho? Ó, isso é importante, hein? Olha aí que coisa. Isso é importante, hein? Aí eu dizia, ó, eu não posso te impedir de me tratar do jeito que você quiser. Só que eu quero te explicar uma coisa. Senhor não significa idade. Tá? Não significa idade. Você vai para um consultório médico. O médico está lá com 25 aninhos. 25 aninhos. Eu tenho 60. Eu vou chamar de você? Eu tenho que ter postura. Eu estou lá. Ele é Senhor. Porque ele que está me cuidando de mim. Ele que está tratando a minha enfermidade. Eu tenho idade para ser pai dele. Mas naquele momento ele é Senhor. Naquele momento ele tem que ter reverência. Eu tenho que respeitar a patente dele, a autoridade dele. Então, o que está faltando muitas vezes no meio cristão é essa reverência. Reverência. E porque tem muito blá, 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 muito louvor. Ah, mas isso é antiquado. Irmão, o antiquado também funciona. Com certeza. O velho, antigamente funcionava e hoje funciona. Por que não está funcionando? Porque pararam de usar. Né? A questão também, eu quero falar um pouco sobre o que o senhor disse, a questão da nossa época, né? De lá para cá, bença pai, bença tia, bença avô. Com certeza. Né, meu pastor? Tinha muito isso e hoje em dia não tem mais. Por quê? Porque ficou velho o pastor Paulo César. Sabe por causa de que a igreja está perdendo muitas batalhas? Porque está deixando de usar as ferramentas antigas, que foram dadas pelo próprio Deus. Né? Questão de oração, questão de meditar na palavra, a questão da reverência com a sua liderança. Né? Foi o que Paulo ensinou tanto para Timóteo quanto para Tito. Vocês são pastores novos, vocês vão encontrar bispos aí, velho aí, que vai causar trabalho para vocês. Mas permaneça na disciplina qual foi ensinado. Permaneça na doutrina qual foi ensinado. Paulo ensinou para eles, Paulo, permanece. Eles são mais velhos, mas a autoridade pastoral está sobre vocês. Então, eu já sofri muito isso também, até hoje eu sofro disso também. Pessoas que têm mais idade do que eu, ou têm uma idade... Acha que não precisa respeitar. Né? Eu sou pastor, eu fui consagrado a pastor em 2012. Tem um tempinho já. Eu tenho uma caminhadazinha de pastoral, né? Então, muitos que não sabem disso, acho que eu fui consagrado ontem. E outra coisa também, pastor, eu alcancei as consagrações que a Assembleia de Deus tem. Auxiliar de trabalho, eu fui auxiliar de trabalho. Igual a mim também. Auxiliar de trabalho, diácono, presbítero, evangelista, pastor. Você subiu de mesmo para pastor? Não. E nem procurei nenhuma convenção para ser consagrado. Eu fui consagrado pela igreja mesmo, a igreja a qual eu pertencia, lá na cidade. Não deprecio a minha cidade, muito pelo contrário. Todas as vezes que eu oro pela minha cidade,
que a Bíblia nos ensina a ser patriotas, né? Então, respeitam mais a hierarquia. Isso está dentro de casa também. É filho que nos chama pai de senhor, de senhora, chama pai de você e por aí vai. E por aí fora. Gente, esse podcast está sensacional. E vamos por último, pastor, porque realmente já tem que horas aqui? Ih, rapaz, já estão mais de 1h20 aqui, ó. Vamos falar aqui do Jeová Samar. Jeová Samar. Jeová Samar. Jeová Samar. Olha que coisa linda. A minha fé me faz entender, cada um tem uma fé, né? E um nível de fé também. Nível de fé. Mas a minha fé me faz entender que o cristão que conhece o Deus a qual ele serve, ele não pode ser alcançado pela depressão. Por quê? O senhor crê nisso? Creio. O senhor pensa diferente de mim? Não. Por quê? Por quê? Qual é a importância da tenda do sacrifício, a tenda da adoração? Qual é a importância? Era a importância de Deus habitar no meio do povo. E o povo não entendia isso, não. O povo estava caminhando pelo deserto e os levitas estavam carregando os utensílios da tenda e os levitas carregando a arca, porque Deus se manifestava para falar com Moisés através da arca. Dentro da tenda. Dentro da tenda. Aí quando chega no livro de o anjo que falou, e o seu nome será Emanuel. E o que significa Emanuel? Relacionamento. Então o cristão ele não pode sofrer pela depressão. São mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofrendo de depressão. Aqui no Brasil, 5,5% da população brasileira sofre de depressão e muitos nesse bojo é brasileiro. É cristão. Brasileiro cristão, que estão nesse bojo sofrendo de depressão. Então hoje, nesta noite, já partindo para o final do podcast, meu amado irmão, você que sofre de depressão, você que sofre você que fez do sentimento de solidão seu melhor amigo, meu amado irmão, Jesus Cristo, sobre os atributos naturais de Deus, lá no final do livro já fala da imutabilidade de Deus. Olha aí. É aquele que não muda, ele não sofre alterações. No livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 6, fala: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Vamos ficar com a parte A do versículo. Eu não mudo. Jeová falou, eu não mudo, ele não muda. Então, se ele esteve com os santos profetas no passado, se ele esteve com o povo de Israel no passado, ele está conosco também nesse presente. Maravilha. Gente, questão dos atributos reais. Aí alguém pode falar, poxa, R$40? Sim, gente, R$40, você em uma leitura e uma pesquisa, você vai aprender coisas que talvez você demoraria, se fosse aprender sozinho, em pouco tempo lendo o livro do pastor Samuel. Eu tenho certeza que vai ser uma leitura abençoada. Quem já tem um livro, quiser botar aqui no comentário, eu já tenho, gostei, tal. Tá? Muito bom. As identificações de Adonai. E da próxima vez vamos falar sobre os atributos de Deus. Pastor Samuel, considerações aí? Quero agradecer meu respeitadíssimo meu professor, pastor Josué Carvalho. Pastor Josué esteve pregando aqui no final da nossa festividade, aqui de 2 anos da congregação. Que palavra maravilhosa. Teve almas para o Senhor Jesus. Grande abraço para o mestre pastor Josué e para a sua honrada esposa, a nossa querida Selminha, né? Um beijo no coração dela. Quero agradecer a minha família também, o meu ministério, nosso amado pastor Rones, como já falei aqui, pastor João Bosco, toda a igreja. Quero agradecer também pelo corpo de membro aqui da congregação, né? Número DDD 22 98816 2862. Entre em contato conosco, vamos trocar uma ideia, fazer de alguma forma o livro chegar nas suas mãos. Você que faz parte do estado do Rio de Janeiro, fora do estado do Rio de Janeiro, a gente também dá um jeito nisso. O que importa é você adquirir conhecimento da palavra de Deus, né? O cristão ele precisa adquirir conhecimento da palavra de Deus. Tá, meu amado pastor? Aqui o culto é que dia, pastor? Quarta-feira,